tem muitas outras coisas referentes a Mayra, muitas outras coisas. Hoje eu só trouxe um resumo do resumo. Tem aqui assunto sobre essa mulher, alienação parental, tem muita coisa. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Quer saber tudo sobre alienação parental? Então assista esse vídeo até o final, que você vai ficar um expert acerca desse tema. Vem comigo. Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Michele Albertini, eu sou advogada especializada na área de Direito de Família e Sucessões. Há 17 anos eu trabalho diariamente com esse tema que eu vou contar aqui para você. A alienação parental é um problema complexo e doloroso que pode causar muita tristeza em crianças e adolescentes e demais envolvidos, como o genitor alienado, a família que está sendo alienada. É uma situação muito grave, muito sutil e ao mesmo tempo com poderes devastadores na vida de todos os envolvidos. E a lei brasileira, graças a Deus, traz uma previsão legal. A gente tem uma lei que fala sobre alienação parental e eu vou falar acerca do que caracteriza, como que se prova e as consequências da alienação parental, tá? Primeiramente, eu queria trazer para você essa questão da lei, tá? Nós temos essa lei da alienação parental, que é a Lei 12.318 de 2010. Desde 2010, então, nós temos essa previsão no nosso ordenamento jurídico e existe uma certa discussão, uma canseira isso me cansa, é um papo que se quer ou não revogar a lei de alienação parental. O fato é o seguinte, o fato é que o Brasil é o único país que tem uma lei que prevê a alienação parental, porém é um excesso de cuidado, porque essa lei ela é praticamente redundante, porque essa previsão, esses cuidados que a lei já tem em prol da criança e do adolescente, nós já temos outras leis, diversas outras leis que protegem a criança e o adolescente. A lei de alienação parental é uma lei a mais, que ela dá uma curadoria a mais, um cuidado a mais, um cuidado maior, mas não significa que ela é uma inovação extraordinária, não, ela é só mais uma lei. Tanto é que nós, advogados especializados, a gente não fundamenta só na lei de alienação parental, e sim no complexo ordenamento jurídico que nós possuímos. Mas tem aí essa canseira, como eu falei, essa discussão. Calma, eu já vou entrar no tema, tá? Mas eu preciso abordar isso aqui primeiro, que eu acho que é importante. Se você quer saber de tudo, é importante você saber disso. Tem essa canseira, essa discussão, ao meu ver, até uma discussão política, se revoga, se não revoga. Gente, tá aí. É uma lei que existe. Tem tantas outras leis que não servem para nada e estão em vigor. Por que não? Por que se incomodar com a lei de alienação parental? Se você não deve, não teme. Se você está querendo revogar a lei de alienação parental, porque eu acho que você é um alienador. Não é possível. Porque a lei de alienação parental, como eu falei, ela não traz nada de extraordinário, ela só faz uma coletânea ali das principais leis que protegem a criança e adolescente, ponto, é só isso, não tem nada de extraordinário. E eu sou contra, já vou deixar bem claro aqui, sou contra a revogação da lei de alienação parental. É claro que existe mau uso da lei, assim como existe mau uso de tantas outras leis, como vocês bem sabem, medida protetiva, Lei Maria da Penha, super mal usada, que é a lei mais mal usada do que a Lei Maria da Penha, mas está em vigor e nem por isso ela foi tirada, não será, nem é pauta, né? E por que ficam discutindo e implicando tanto com uma lei aí que traz proteção à criança? Então, deixa essa lei quieta. E vamos lá, vamos para o assunto agora. Meu desabafo inicial. Eu sou assim, hein? Aliás, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, se você já simpatizou aqui comigo, porque é questão de simpatia, né, gente? Porque esse tema é um tema que me envolve, é um tema que há muitos anos eu trabalho com isso e eu gosto do que eu faço. Eu defendo crianças, eu não defendo pai, não defendo mãe, eu defendo crianças e adolescentes. Então, se você quer saber um pouco mais do meu trabalho, já me segue aqui nas minhas redes sociais, tá? Meu Instagram é o @Michele com 2 L's, Albertini. A gente se encontra lá. Bom, então vamos ser específico e começar a tratar aqui exatamente do que é a alienação parental. A alienação parental, ela pode ser praticada tanto pela mãe quanto pelo pai. Ela não tem gênero, tá? Inclusive, a lei, ela fala que a alienação parental ela pode ser praticada inclusive por pessoas que estão ali na proximidade com a criança, exercem autoridade sobre essa criança e praticam das coisas lá dos incisos, que eu vou passar um por um aqui com vocês, para fazer a cabeça dessa criança.
Bom, então o que a lei fala acerca do que é prática de alienação parental? A lei define assim, ó: qualquer adulto que tenha a criança sob sua guarda e responsabilidade, ou seja, pode ser mãe, pai, avó, qualquer adulto que tenha sob sua guarda a responsabilidade de uma criança e ele exerça contra essa criança atos que desqualifiquem o outro genitor. Tá difícil? Vou explicar. Em resumo, eu vou passar inciso por inciso aqui, vocês vão ficar bem, sair experts disso aqui, mas em resumo, é você distanciar o outro genitor, dificultar o acesso, não passar informações, falar mal do outro genitor. É uma vastidão de possibilidades. Eu vou trazer aqui, tá? Eu vou ler aqui o artigo 2º da lei da alienação parental. Você vai entender o que a lei quis trazer do contexto de alienação. O artigo 2º da lei de alienação parental, ele é muito explicativo e fala exatamente o que caracteriza a alienação parental, e os incisos desse artigo também são exemplificativos do que pode ser considerado alienação parental. Então eu vou ler aqui para você, porque eu acho que vai ficar bem explicadinho, tá? Então eu tô lendo aqui o artigo 2º da lei 12.318 de 2010, tá? Se você quiser puxar aí, é essa lei. Então, artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Ó, super claro, né? Aí o parágrafo único fala exatamente isso, né, que são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos, né, declarados pelo juiz ou constatados por perícia, esses incisos que eu vou ler aqui e vou explicar aqui para você, tá? Inciso 1. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Inciso 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Inciso 3. Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Inciso 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Inciso 5. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Inciso 6. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência destes com a criança e com o adolescente. Inciso 7. Mudar de domicílio para local distante sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com avós. Esse é o rol, né, que eu falei que é exemplificativo, porque pode ser que o juiz ache que tem determinada coisa que especificamente não está escrito nesse rol, mas que pode ser considerado ato de alienação parental. Então, para exemplificar aqui, tá? O que pode ser configurado alienação parental? Como tá falando aqui no inciso 1, realizar campanha de desqualificação da conduta. Sua mãe é uma louca. Ah, o seu pai não pagou a pensão alimentícia ainda. Ah, o seu pai tá com aquela outra lá. Esse tipo de coisa, já sacou, né? E isso não se fala. Criança não, o filho não é seu amigo. É óbvio, mas tem que ser dito aqui, né? Filho não é amigo. Você não tem que dividir com o filho se o pai pagou ou não pagou, se ele chegou atrasado, se ele não chegou atrasado, se a mãe saiu com fulano, saiu com ciclano. Não tem. O filho não é divã, você não tem que ficar dividindo com o filho determinadas coisas que acontecem com o seu ex-cônjuge, né? Até mesmo porque você tem que diferenciar. A relação conjugal não deu certo, mas a relação parental, ela tem que dar certo. E ela vai dar certo. Porque não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então vocês têm que fazer uma força-tarefa para que isso aconteça. Então esquece isso de desqualificar a conduta do outro. Inclusive eu atendi um cliente agora de pouco aqui, inclusive no meu escritório, presencialmente. Um cliente que viajou 1.110 quilômetros para vir presencialmente aqui no meu escritório para a gente conversar, virou nosso cliente, né? Fechou contrato comigo, exatamente sobre essa situação
de alienação parental. Aliás, só um parênteses, não precisa vir aqui, eu tô em Botucatu, que é interior de São Paulo, não precisa vir aqui para isso, tá, gente? A gente faz atendimentos online e, inclusive, a gente pode advogar de qualquer lugar para qualquer lugar, porque os processos são todos eletrônicos. Mas esse cliente veio aqui e eu falei isso para ele hoje. Eu sei que é muito difícil isso, mas se você puder, fale bem da genitora, fale bem da mãe para a criança. Mas não é falar bem de qualquer jeito, tem que ser um elogio verdadeiro, um elogio genuíno, porque a criança tem que ser 100% acolhida na casa dos dois. Mas nessa situação especial eu estava falando para o pai, para que ele acolha a filha dele 100%, faça um elogio verdadeiro. Eu gosto do jeito que você trata os animais, me lembra sua mãe. Eu gosto do jeito das suas mãos, do jeito que você mexe no seu cabelo. Você é feminina, me lembra sua mãe. Sua mãe é uma mulher muito bonita, uma mulher feminina. Elogie verdadeiramente, mas já avisa a companheira aí que vai rolar uns elogios. Inclusive a companheira deveria elogiar a conduta da mãe, mas não forçado. Não forçado. Eu sempre falo isso e os clientes, doutora, às vezes é difícil elogiar. Eu sei, é muito difícil. Só que quando você elogia, você ganha 100% do coração da criança. Porque a criança é 50% pai, 50% mãe. Se a mãe pratica conduta na casa dela que desqualifica o genitor, que fala mal desse 50% da criança, ela não é 100% lá na casa da mãe. Agora, se na casa do pai, por exemplo, esse pai acolhe essa criança, elogia a mãe, valida essa mãe, dá autoridade para essa mãe, elogia verdadeiramente, como eu falei, às vezes é difícil, mas procure uma qualidade para elogiar. A criança vai se sentir 100% acolhida. E aí acontece alguma coisa, você acha que ela vai correr para casa de quem contar? É para casa de quem ela é acolhida. Não tenha dúvidas. Então é uma sutileza, é um detalhe que faz toda a diferença na relação. Então a alienação parental quem pratica, assim, tá escrito burro na testa. Porque quem pratica alienação parental está distanciando a criança de si. Olha que coisa ilógica. E desculpa falar, mas normalmente as mulheres praticam mais alienação parental. As mulheres acabam tendo ali uma noção limitada da situação, não conseguem muitas vezes enxergar que o relacionamento terminou e que a vida segue. E que o pai, o ex-marido vai arrumar uma nova companheira e tá tudo bem. E aí muitas vezes elas se revoltam com isso e ficam falando mal da ex e mal dele. Gente, você está distanciando o próprio filho, é uma burrice isso. É uma ignorância assim monstruosa, não tem nem espaço aqui para falar para vocês. É muito cruel com a criança. Enxergue, você está afastando a criança de você. E digo mais, eu ainda vou explicar todas as consequências da alienação parental. O Poder Judiciário vai afastar a criança de você, porque você é tóxica. Você é tóxico. Se você fala mal do outro genitor, você é tóxico. Você tem que ser afastado dessa criança. Essa criança precisa ter paz psicológica para crescer. Me exaltei, né? É que eu gosto muito desse tema. Eu protejo muito, eu penso muito no bem-estar psicológico das crianças. Por isso que esse assunto acaba mexendo bastante comigo. Mas vamos lá, seguindo. Inciso 2, dificultar o exercício da autoridade parental. Sabe aquela coisa assim? Por exemplo, a mãe deixou de castigo na casa dela. Você tá proibido de jogar videogame. Aí vai passar o final de semana na casa do pai e lá é a várzea total. Lá pode tudo. Não, o castigo é lá na casa da sua mãe. Isso é dificultar a autoridade parental. Porque é preciso ter uma unicidade ali, né, de autoridade, de comunicação. É claro que não pode ser também... Eu já vi de tudo, gente. Eu tô há 22 anos no exercício diário da advocacia. Esse ano eu completo 18 anos como advogada, porque antes eu era estagiária, né? Estagiei desde o colegial. Se você fizer as contas aí, você vai chegar nessa conclusão. É uma vida. Eu já vi de tudo. Eu já vi mãe que coloca de castigo na sexta-feira que vai pro pai no sábado. E aí você vê que é uma coisa realmente para ser chato na casa do pai. Então, assim, tem que ter bom senso também, tá? Mas essa questão de dificultar o exercício da autoridade parental pode ser também em relação a não passar informações, né? Se o pai não tem informações, ele não consegue nem ter autoridade parental. Então, envolve isso também, tá? Mas aí o inciso 3, é óbvio, né? Dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor. É você não deixar o pai ficar com a criança, a mãe ficar com a criança, se a guarda for do pai, né? A mãe visitar essa criança. Isso é alienação parental, tá? Porque a criança não é sua, meu bem.
Inciso 4, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência. O inciso 3 fala de dificultar o contato da criança ou adolescente. Então, assim, protege até a pessoa mais perdida do mundo, que tem aquela coisa das visitas livres, que eu detesto. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. Procura aqui no meu canal que você vai achar. Se você tem visitas livres, você tá abraçado, essa lei é muito legal por causa disso, você está garantido no inciso 3, dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Se você já tem um regime de convivência estabelecido, escrito, aí você tem o resguardo do inciso 4, dificultar o exercício do direito regulamentado do regime de convivência. Porque daí, se você tem escrito o seu regime de convivência lá, a cada 15 dias, aos finais de semana, 2 vezes por semana ali, pernoite, para ficar equilibrado, ou uma semana sim, uma semana não. Eu fiz um vídeo falando só sobre tipos de convivência. Tem vários tipos de regime de convivência. Eu nem contei, mas aqui no nosso escritório a gente desenvolveu, sei lá, uma dúzia de regimes de convivência. Cada família que vem a gente enxerga uma possibilidade, e eu tenho certeza que do dia que eu gravei aquele vídeo até hoje eu já desenvolvi mais algum outro para alguma família, alguma peculiaridade específica. Mas tem um vídeo falando só sobre regime de convivência aqui no meu canal, vai lá dar uma olhada também. Mas se você já tem um regime de convivência estabelecido e a genitora descumpre, também é alienação parental e tem penalidade para isso, tá? Eu vou gravar num outro vídeo as penalidades, fica na sequência aí. Omitir deliberadamente as informações pessoais é não falar onde estuda, o que faz, porque ainda que a guarda seja unilateral da genitora, o genitor, né, o pai. Eu tô falando assim porque é a maioria do nosso país, tá? Mas se você enxergar foi o contrário, se o pai detiver da guarda do filho e a mãe não estiver tendo informações acerca da escola, né, das atividades extracurriculares, também configura alienação parental, tá? É preciso, independente do tipo de guarda, é preciso ter esse compartilhamento de informações, tá? Inciso 6, apresentar falsa denúncia contra o genitor, tá? Daí aqui envolve esfera criminal, que inclusive, além da pessoa praticar alienação parental, ela vai ser a genitora, por exemplo, que imputou um crime contra um pai, né, com a intenção de afastar, tipo, ele abusou da criança, misericórdia, pelo amor de Deus, isso é a pior coisa, a pessoa vai pro inferno na hora. Se a pessoa fizer uma coisa dessa, além dela ir pro inferno, ela vai, brincadeiras à parte aqui, ela vai responder civilmente pela prática, né, da alienação parental, com base nesse inciso 6, né, apresentar falsa denúncia contra o genitor, e também vai responder lá na esfera penal, tá? Esfera penal aí é com cadeia mesmo, né? Aí responder de acordo com o que a lei fala de imputar falso crime à pessoa que não cometeu crime. Então, cuidado com os seus atos, né? É muito grave e aqui se faz, aqui se paga. Ou inciso 7, mudar de domicílio para local distante. Isso aqui dá muito pano pra manga. Tem muita mãe que acha que mesmo tendo a guarda unilateral, ela pode mudar para domicílio distante, fazer o que quiser. Tem até uma campanha muito bonita que fala que filho não é mobília. Filho não é que tem uma cadeira, uma poltrona, que você muda de cidade. Enfia no caminhão e muda de cidade. Vai para outro lugar distante. Não é. Filho não é mobília, tá? E então mudar de cidade sem autorização do genitor que ficou já caracteriza a alienação parental. Então, como eu falei, esses daqui são alguns incisos que exemplificam as possibilidades de prática de alienação parental, mas são muitas, afinal de contas, né? O ser humano é um ser maravilhoso e criativo em fazer coisas tanto positivas quanto negativas. Então, qualquer ato que pode decorrer desses incisos aqui, ou qualquer outra coisa que o juiz entenda que é prática de alienação parental, ela vai ser declarada alienação parental. Bom, agora que você já sabe o que é alienação parental, o grande desafio é como provar a alienação parental, né? Isso a gente enfrenta aí no nosso dia a dia, e existe uma vastidão também de possibilidades para fazer efetivamente essa prova da prática da alienação parental. É claro que um advogado, né, com atuação especializada vai conseguir te dar orientações acerca do seu caso, porque cada caso é um caso. Existe às vezes uma sutileza, uma peculiaridade ali, e existe algumas formas de ser captado isso, né? É claro que
com mensagens de texto, e-mail trocados, gravações da própria criança e do adolescente, é claro, sem a criança e o adolescente saber que está sendo gravado, mas que demonstrem ali um diálogo onde fique evidenciada essa alienação parental. Isso pode ser usado como prova. Depoimentos pessoais das partes, isso pode ser usado também. Provas tanto testemunhais quanto materiais, através de laudos, né, depoimentos pessoais através, por exemplo, da diretora da escola, da professora, pessoas ali da vivência da criança que começam a observar um comportamento diferenciado, tá? Esse tipo de prova pode ser realizada através tanto de depoimento por escrito, depoimento oral, ou os dois. Somente um advogado especializado vai conseguir traçar essa estratégia para você. Mas entenda, a vastidão de provas, hoje no direito brasileiro, se admite prova documental ou prova testemunhal, né? A prova documental pode ser através de prints de mensagem, e-mail, laudos, que se a criança faz acompanhamento em psicólogo, por exemplo, ou prova testemunhal, que daí seria uma pessoa indo lá e depondo acerca do que ela observa daquela criança, né? Ou o próprio psicólogo, como eu falei, alguma pessoa do convívio dessa criança e desse adolescente. Então, é uma vastidão de provas, não existe uma receita de bolo, cada caso merece ser analisado e, né, discutido e evidenciado realmente qual que é o caminho mais adequado para aquela situação jurídica, tá? Então, é isso, consulte um advogado de sua confiança para que ele possa traçar a estratégia. Em algumas situações, é muito interessante que a gente tenha a figura do assistente técnico também, para nos ajudar judicialmente a elaborar alguns quesitos, algumas perguntas, para que a equipe técnica do Poder Judiciário, porque muitas vezes isso vai acontecer, vai ter ali o estudo psicossocial, que é realizado dentro do fórum, com psicólogos e assistentes sociais concursados de dentro ali do Poder Judiciário, braço direito do juiz, vai acontecer uma avaliação pela equipe técnica, e muitas vezes a gente se vale de assistente técnico para elaborar esses quesitos, para que os psicólogos e assistentes sociais do fórum respondam esses quesitos, essas perguntas, de uma forma, né, para que o estudo seja mais profundo, para que seja mais detalhado. Porque muitas vezes, eu vou falar a verdade aqui, viu? Comigo é assim, eu vou falar a verdade. Às vezes, infelizmente, os estudos psicossociais são rasos, superficiais. Vem ali e fala, a criança apareceu com a roupa adequada, com a vestimenta adequada à temperatura, apareceu asseada, unhas aparadas. Gente, que relevância isso tem? Claro, isso é o básico, isso é o mínimo, mas que relevância isso tem para se apurar a prática de alienação parental ou não? Fala para mim. Então, entendeu? Às vezes falta um pouco mais de profundidade da equipe técnica, e isso a gente traz com mais robustez, às vezes com o trabalho de um perito ali associado juntamente com o advogado especializado na área de família. Então é interessante ter esse diferencial aí. Eu vou falar na sequência, hoje mesmo, procura um outro vídeo que eu vou estar com essa mesma roupa, que eu vou falar aqui na sequência as consequências para quem pratica alienação parental, tá? Porque esse vídeo já tá muito grande. Aliás, se você tá gostando desse vídeo, se você achou que o conteúdo foi de valor, já deixa o seu joinha aqui, comenta também se você quer que eu fale acerca de outros assuntos, e já me siga nas minhas redes sociais, que eu falo diariamente sobre vários assuntos relacionados à guarda, direito de família, lá nas minhas redes sociais, tá? Não deixe de me seguir e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do meu canal, e se inscreva. A sua inscrição aqui no meu canal ajuda com que o canal consiga ganhar mais robustez, para que a minha voz seja levada a mais pessoas e para que seja difundida essa informação fundamental, que todo mundo precisa ter essa consciência acerca dos seus direitos, né? Principalmente quem é pai e mãe consciente, tá? Então, já compartilha aqui o meu perfil para que mais pessoas tenham acesso. Então, para a gente finalizar, a alienação parental é um assunto muito sério, que precisa realmente da importância, né, de cada um aqui, a consciência de seus direitos, para que a gente possa proteger as crianças e os adolescentes, porque são atos gravíssimos, cruéis, indeléveis,
acerca da história e da vida dessa criança, podendo causar ferimentos gravíssimos psicológicos. Então, a gente precisa ter cuidado, precisamos combater essa violência silenciosa, emocional, velada, né? Muitas vezes ali praticada pela própria mãe, que detém do cuidado dessa criança, pelo próprio pai, que detém do carinho e do respeito dessa criança. Então, é uma crueldade. Então, é isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Se você gostou desse conteúdo, como eu falei, já clique em curtir. E se você quiser saber mais sobre esses tipos de assuntos, não me deixe de seguir nas minhas redes sociais. Obrigada por assistir até aqui. E se você quiser entrar em contato, nossos telefones estão aqui abaixo. Até mais e a gente se encontra.